No, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre autopercepção, a percepção de si mesmo, né? De como eu vejo o mundo através dos objetos externos e também internos, e como eu vou compreender o mundo através desses objetos. Melhor dizendo, como eu vou compreender o mundo, como eu vou criar um mundo dentro da minha mente, dizendo, este é o mundo, entendendo que este é o mundo que eu vejo. Na verdade, não é o mundo que o outro que vive comigo na mesma casa, com a mesma experiência, com a mesma criação, vai ter. É um mundo diferente, que está adequado àquilo que ele é, àquilo que, da forma como ele se vê. Peraí, Benedito, então você está dizendo que o que eu estou vendo não é real? É real. É real. Mas não é uma realidade absoluta. É a realidade que você tem, que você vive. É como você projeta aquilo que você sente internamente. Então, cada pessoa vai projetar de uma forma. Há um consenso de coisas que a gente projeta, vamos dizer assim. Não sei se consenso é a palavra correta, mas é assim. Por exemplo, tem uma determinada celebridade que todas as pessoas conhecem, celebridade bem entendido, né? Aquelas que são celebridades de fato, que se você, por exemplo, o Papa é uma celebridade. Por quê? Porque qualquer lugar do mundo que ele vá, ele é conhecido. Ou na maioria dos lugares onde ele vá, ele é conhecido. O Papa é uma celebridade. Então é um consenso. A maioria das pessoas vão ver aquela celebridade e vão entendê-la como tal. A forma como cada uma vai se relacionar com aquilo é diferente. Vai depender, se tem a mesma religião, se tem o mesmo sentido, se tem as mesmas ideias que levam na mesma direção. Então, assim, nunca vai ser igual, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes e vivem vidas diferentes, mesmo vivendo juntas. Uma coisa que para mim pode não fazer nenhum sentido, para você pode fazer. Alguma coisa que para você mexa com você, faça com que você reaja de maneiras estranhas, diferentes, para mim pode não fazer nada. E o contrário também é verdadeiro. Isso não significa que um é melhor que o outro. É só experiência, variação de experiência. Não significa ser melhor ou pior que o outro. É que a experiência que a pessoa tem é diferente. Por conta disso, nós vamos ver que aqui nós estamos falando só da parte ainda mais externa. Mas quanto mais a gente mergulha nisso, a gente vai. As camadas vão se abrindo. Porque é assim. Se eu tenho uma percepção diferente da vida do que meu colega tem, do que minha esposa tem, do que meu marido tem, do que meu filho, pai, irmão, de qualquer pessoa tem, qual é a verdade? Então, né? Difícil. A verdade também ela vai ser vista para cada um de uma forma. Cada um vai olhar e vai falar, isto aqui para mim faz mais sentido do que aquilo. Pessoas às vezes têm experiências parecidas, mas como elas vivem essas experiências internamente, não é igual. Por exemplo, um assunto que mexe com todas as pessoas. Eu vou usar uma palavra que é gasta. Essa palavra é gasta. Eu vou falar a primeira palavra, depois eu vou falar o que eu ouvi outro dia. Deus. Essa é uma palavra gasta. Por que gasta?
Porque nós aqui no Ocidente costumamos chamar Deus, falando Deus, que é só uma palavra, significando um alguém que é maior do que tudo. Deveria ser maior do que tudo. No entanto, tem, por exemplo, na Bíblia, que é o livro aceito pela religião católica, pelas religiões cristãs como um todo, a Bíblia é aceita, e ali fala assim, Javé, Jeová, outros nomes dados a Deus. Outras culturas vão dar nomes diferentes, falando que este nome representa o fogo, este representa o ar, este representa... Não importa. Apesar de serem arquétipos que vão representar algo maior do que o ser humano, assim como uma celebridade, esses arquétipos vão se relacionar com você, ou você vai se relacionar com eles, melhor falando, de uma determinada forma. Por exemplo, existe algo que se fala na tradição indiana, que são os avatares. O avatar é uma representação do divino, que vem para restabelecer o equilíbrio na sociedade. Então a sociedade está vivendo entre dharma e adharma. O dharma é aquilo que é ético, que é o correto, que é o necessário a ser feito. O adharma é aquilo que, assim, que foge do equilíbrio sensato, correto, e começa a causar problemas no construto da sociedade, na condução dessa sociedade, e ela começa a apresentar problemas assim de desequilíbrio muito grande. Às vezes uma violência desmedida, às vezes uma coisa assim, mas problemas sérios que vão tirando o sossego das pessoas para viverem a experiência delas. Essa é uma forma de entender dharma e adharma. E aí aparece um avatar. Normalmente, na tradição indiana, quem vem corrigir, vamos dizer assim, o rumo e colocar as coisas no seu devido lugar é um avatar de Vishnu. Vishnu significando aquele que tudo permeia. Não é um nome. Não é um nome. A gente, aqui no Ocidente, acostuma falar Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesha, com os nomes indianos assim, significando que são nomes diferentes de deuses diferentes. Não, não tem nada a ver com isso. Aí Vishnu significa aquele que permeia tudo. Então, o Senhor Vishnu, quando há um desequilíbrio gigantesco na sociedade, quando a sociedade está pendendo para o adharma, Vishnu incorpora um avatar. Assim, Rama é um avatar de Vishnu, Krishna é um avatar de Vishnu, e assim sucessivamente. Krishna é a figura que vai falar do Bhagavad Gita, o canto do Senhor, no meio do Mahabharata, que é a escritura indiana que conta a história de duas famílias. Na verdade é simbólico. Ele vai contar uma guerra, ali ele vai contar a história de uma guerra, de uma luta entre pessoas da mesma família, uma família humana, e que tem lá aqueles que andam de forma correta e aqueles que fogem de agir corretamente. Vão sempre pelo lado mais complicado. Resumindo muito, é isso. Só para a gente chegar no ponto que a gente estava falando. Então, eu, aqui nesta vida, posso ter uma propensão a ter uma ligação mais interna, mais forte com Krishna. Por que com Krishna? Porque Krishna é aquela deidade que representa
o divino, e que vai trazer para mim uma forma de autocompreensão maior. Então é com esta deidade que eu vou me associar. Eu, por exemplo, há alguns anos, sentindo assim uma conexão muito grande com Hanuman, que é um avatar de Shiva, não de Vishnu. Hanuman, na história, ele vai acompanhar e auxiliar um avatar de Vishnu, que é Rama, nas situações que Rama precisa resolver. Ele é o devoto. Eu me associando com essa imagem, fiquei muito próximo daquilo que se fala de um devoto de Hanuman há alguns anos. As coisas mudam, mas ainda assim mantenho essa memória porque é algo que fez muito sentido para mim naquele momento. Então, quando a gente fala disso, daquilo que nós estávamos falando no outro vídeo, da autopercepção e da percepção de mundo, quando você chega nesse ponto que você vai falar do divino, ele também vai fazer esse sentido, porque todas as suas percepções, todos os seus filtros vão demonstrar como é que vai ser essa sua relação com o divino. Vamos lá, pressupondo que eu sou um crente, alguém que crê na existência de algo ou alguém maior do que este ser que aqui está. Mas e se eu não creio? Também é a mesma coisa. É a mesma coisa porque eu não vou ter uma figura positiva demonstrando que sou um avatar A, B, C ou D. Dizem alguns, fazendo um parênteses, que Jesus seria um avatar também. Até tem uma escola da qual eu fiz parte há muitos anos atrás, que num dos livros lá da literatura dessa escola, dizia-se que Jesus era o avatar dos avatares, aquele que veio como sendo o último avatar, né? Para a tradição indiana ainda tem mais um avatar antes de vir, antes que mude de fase, mude de era, né? Mas não vem ao caso. Vamos voltar à explicação que a gente estava conversando agora. Ao raciocínio, na verdade, que a gente estava fazendo agora. Então, se eu sou um crente, eu sou devoto de alguma expressão da divindade, e presta bem atenção nisso, expressão da divindade, porque não é a divindade em si, é a expressão da divindade. Se eu sou devoto de alguma expressão da divindade, isso tem a ver com os filtros internos que eu tenho também, a forma como eu vejo a vida, a forma como eu vejo as situações, a forma como eu me conduzo. Então, de repente, vamos lá, olha essa camisa dessa cor. Eu também gosto de Yansan, representada por esta cor. A figura de Yansan como sendo uma borboleta que fala com muita leveza, com muita sutileza, e também montada num búfalo, ou trazendo como borboleta uma brisa e no búfalo uma tempestade violenta, também faz muito sentido da forma como eu me vejo como pessoa. Então esse arquétipo está colocado aqui na minha mente. Vejam bem, tem gente que vai dizer assim, não existe de fato. E está tudo bem, não tem problema. Pode existir mesmo. Só que assim, estou dizendo como um arquétipo. Para mim faz sentido. Hanuman, Yansan, Exu, Caboclo e outras divindades, outras deidades de outros panteões fazem sentido para mim. Por quê? Porque traduz algo que psicologicamente eu estou aqui, nesta mente, nesse sistema corpo-mente, né? Expressando o divino, faz sentido para mim. E aí, fazendo sentido para mim, eu vou me apegar nisso não como dependência, mas como mapa de autoentendimento, de autocompreensão. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tenho comigo a expressão da delicadeza de Maria de Nazaré. E por isso eu me apego à imagem dela.
eu posso ter também a vaidade associada ao Oxum. E aí eu vou seguir nessa direção também. Então, através desses arquétipos, eu vou me entender. E nós estamos voltando um pouquinho falando disso para explicar algumas outras coisas posteriormente, mas nós vamos voltar já já para aquilo que a gente falava de autopercepção. Então, esses arquétipos fazem com que eu entenda como eu sou como pessoa. Porque às vezes olhar no espelho não é muito agradável. E aí o divino nos coloca espelhos à frente que são sutis e que mostram para a gente como a gente se relaciona com a vida, conosco mesmo. Num relacionamento que a gente tem com pai, mãe, irmãos, filhos, esposa, marido, também estamos olhando no espelho. E eu estava ouvindo hoje alguma coisa relacionada que dizem que o Osho tinha falado a respeito, que é assim, quando eu olho para o outro e eu não vejo nada, eu me assusto. E quando o outro olha para mim e não vê nada, ele também se assusta. Como assim não vê nada? Eu fui me liberando de todas as coisas, talvez não para a sociedade, para as outras pessoas, mas para aquela pessoa com a qual eu convivo, e ele consegue se livrar das identificações que eu tenho, porque eles têm as próprias identificações dele, ele consegue se desvencilhar dessas identificações e me ver como eu realmente sou, aquilo que eu realmente apresento lá no fundo. Principalmente se a pessoa tem, vamos dizer assim, amor comigo. Ela vai olhar para mim e vai me ver como eu sou, sem as qualidades positivas e sem as negativas, que a gente vai falar aqui de defeitos. Não são defeitos. Ninguém tem defeito. Todos nós somos o que somos. Às vezes, algumas coisas que nós expressamos não agradam outras pessoas, e nem a gente mesmo se agrada disso. Está tudo bem, faz sentido. E aí, esses arquétipos são colocados como espelhos, as pessoas com as quais nós convivemos são colocadas como espelhos para que a gente consiga olhar para dentro. Olhar para dentro e falar assim, nossa, eu sou essa pessoa mesquinha que estão me falando? Deixa eu investigar. Porque se eu só falar, não, eu não sou, eu já estou rejeitando de pronto e não me dou a oportunidade de entender, de aprender. E se eu falar, sim, eu sou, eu estou assumindo. Então, a gente toma distância um pouquinho. A gente toma distância e quando a gente toma distância, a gente consegue olhar para dentro com sinceridade. Olhar de verdade para dentro com sinceridade e falar assim, espera um pouquinho, o que eu estou falando? O que eu estou falando aqui? Essa pessoa está dizendo que eu sou mesquinho, eu estou dizendo que eu não sou. Deixa eu ver se as minhas ações com relação a ela são mesmo mesquinhas ou são só uma projeção dela com aquilo que eu estou respondendo aos estímulos que ela me dá. Vejam bem, a gente está voltando àquele ponto. Cada um tem a sua compreensão daquilo que está vendo e vivendo na sua experiência. E aí eu investigo e falo assim, não, nisso que a pessoa está dizendo que eu sou mesquinho, eu estava buscando outra coisa. Ela não entendeu. Ela pegou de acordo com as intenções dela, ela julgou que eu sou mesquinho. Ela julgou. Eu sou mesquinho de verdade? No meu julgamento, não. Então tudo bem, não me incomoda. Ela falou, eu verifiquei e eu descobri que eu sou mesquinho mesmo. Fazer o quê? Se eu fiz a verificação, é tentar mudar, deixar de ser mesquinho, né? E assim é com todos os nossos desafios. Esses espelhos, esses arquétipos, como eu estava falando do divino, né? E esses espelhos que a gente vê nas pessoas,
eles estão aqui para nos ajudar a caminhar. A caminhar para onde? Se lá atrás, há pouco tempo, nós dissemos que Deus está em tudo, melhor dizendo, Ele permeia tudo e que Ele é tudo. Eu não posso dizer que eu sou o divino, mas Ele pode dizer que sou eu. Por quê? Porque Ele está se manifestando em tudo. Então, quando eu estou olhando para o divino, eu estou eu mesmo me entendendo, olhando para Ele e me entendendo, através desse arquétipo. E aí a gente volta ao que se dizia, ao que nós dizíamos lá atrás, que Deus permeia tudo e está em tudo. Se é assim, eu não tenho defeito. E também não tenho qualidade. Eu só expresso aquilo que esta mente, corpo, vive. Aí vem uma pergunta, e essa vai causar problemas. Jesus Cristo, Buda, Krishna, Rama, Lao Tse e vários outros mestres, aqueles que a gente quiser. Eles têm ego? Espera um pouquinho, se eles têm ego, como é que funciona? Porque o que é o ego? O ego é o senso de eu, que é assim, eu sou esta pessoa. É uma percepção, tá? Por isso que a gente está falando disso. Eu sou esta pessoa que tem cabelo desta cor, tem marcas de expressão por conta da idade, tem este corpo, tem estas, isso, este, aquilo e por aí vai. E quando eu sou esta pessoa, aí existe uma outra letrinha colocada no eu tenho, e fica o meu caderno, a minha aliança, a minha roupa. Depois do eu aparece o meu. E aí começam as posses. Shri Ramana diz o seguinte, lá nos discursos dele, que é assim, este pensamento de eu, que é uma identificação a qual eu me apego, é o suporte de todos os outros pensamentos. Quando que esse pensamento de eu não resiste? No vídeo anterior eu estava falando daquele cismar que às vezes a gente tem, que você fica olhando para o nada, quieto, e de repente assim, tem um silêncio lá dentro, não tem identificação nenhuma, não tem nada. Para onde foi o eu? Se uma coisa aparece, desaparece, se aparece e desaparece, ela não existe de verdade. Vamos pegar um exemplo prático. Dá uma chuvarada, né? Por enquanto, por aqui está chovendo bastante. Então, assim, chove e por causa da época do ano, dali a pouco sai o sol. Quando sai o sol, brilha o arco-íris. Ah, lindo, bonito, aquele arco de cores assim. Meu filho de 10 anos de idade adora ver o arco-íris. Um dia ele quis ir atrás para ver o que tinha lá no final do arco-íris. A gente foi. É divertido, divertido. A criança que tem dentro da gente fica feliz fazendo esse tipo de coisa. E aí, nós fomos lá e não encontramos nada, porque ele acabava. A essência dele é que ele não existe. É só um efeito óptico da luz que está permeando a atmosfera. A luz que está permeando a atmosfera, de repente, passa por um prisma, né? Falando de prisma porque ele decompõe a luz, mas passa por uma gota, ou quantas gotas, sei lá, e forma aquele arco, que é o arco-íris. Ele existe de fato? Sim, ele está lá. Você consegue ver, você consegue ir até onde está lá, pelo menos parece estar o fim ou o início dele. Você consegue ver o arco-íris. E de repente muda a iluminação e ele desaparece. É como eu. Ele aparece às vezes em horas inadequadas
E quando você enquadra ele, ele desaparece. Quando você se concentra em si mesmo, ele desaparece. E eu ouvi uma frase esses dias que diz assim, que na ausência da presença, os pensamentos surgem. Como é que é? É assim, quando eu não estou presente, quando este senso mais profundo, que não é o ego, quando a presença não está aqui, os pensamentos enchem esta cabeça, enchem esse sistema. E às vezes eu fico tão louco, falo assim, nossa, minha cabeça não para, eu não consigo dormir, fico cheio de pensamentos. Respira. Enche a barriga de ar, esvazia. Respira, só respira. Se precisar, faz isso aqui, ó. Inspira pela esquerda. Solta pela direita. Inspira pela direita. Solta pela esquerda. Faz isso 3 vezes, de forma profunda, concentrada. Você vai ver que some tudo. E aí você se estabiliza e volta a fazer aquilo que você precisava fazer. Você está presente novamente. Os pensamentos desaparecem. Temporariamente, porque eles vão voltar. E precisa parar com os pensamentos? Não. Você só precisa parar de se identificar com eles. Nós estamos falando aqui de percepção. E nós demos uma volta grande, falando da percepção de objetos, pequenos, grandes, físicos, não físicos, internos, externos. Estamos falando de percepção, e a autopercepção e autocompreensão, para a gente chegar neste ponto aqui para dizer assim, eu preciso estar em silêncio internamente, não ouvir mais os pensamentos, não estar vendo meus pensamentos para lá e para cá? Não, não precisa. O que eu preciso é não me identificar com eles. Era algo que a gente tinha acabado de falar. Eu estou andando na rua com o meu carro. Eu fecho alguém. Não fiz, não vi, fechei. A pessoa passa e não me fala nada, só faz assim, ó. Um sinal antigo que diz assim, barbeiro, tu dirige mal, hein? Eu fico puto da vida. Vou xingar, vou ficar bravo, não sei o quê. Me atingiu. Porque eu me identifiquei com aquilo que a pessoa falou. Se eu já tenho espaço interno na mente, no coração, eu vou fazer essa reflexão. Espera aí, ele está falando de um evento isolado, porque no trânsito eu normalmente sou muito atento, evito fazer coisas assim que pode causar problemas para os outros e para mim. Eu sou uma pessoa muito atenta e realmente eu me distraí, fiz bobagem. E tá certo. Vou brigar por quê? Acabou a identificação. Ele está errado. Tudo bem. Se ele está errado, em algum momento ele vai estar certo ou errado. Que nem relógio parado. Pelo menos 2 vezes ao dia ele está certo. A gente nem sempre está certo. Parar de se identificar com os pensamentos é algo primordial para que a gente possa se distanciar daquilo, daquele ciclo que nós já vimos lá atrás. Dor, sofrimento, alienação, depois eu volto de novo. Dor, sofrimento, alienação. Eu vivo me identificando com a dor. E aí o sofrimento aparece. Aí eu me identifico com o sofrimento. E eu fico alienado.
vendo numa caixinha, virando em volta num looping, naquele sofrimento. Tem uma pessoa querida, muito querida, conhecida, e que em um determinado momento da vida foi destratada por um chefe. E de forma, de forma assintosa, não correta, e diminuindo a pessoa. Isso já faz tempo, então era uma época em que esse tipo de coisa ainda era mais tolerado, ainda é em muitos lugares, mas naquela época era mais tolerado. E a pessoa ficou durante muito tempo virando em volta daquilo, como um cavalo atado num poste. O poste é a ocorrência, a corda é o tempo que passou, ou a experiência da pessoa, e a pessoa virando em volta daquele poste, continuamente, sem se desconectar daquilo, se identificando com aquilo que foi falado dela ali, durante muito, muito, muito tempo. Em algum momento ela cansou, e daí ela parou de falar a respeito, porque esgotou aquela energia. Esgotou aquela energia de identificação com aquela ocorrência. E isso acontece comigo, com você, com qualquer um. Eu levei um chute na bunda, vamos dizer assim, como disse um amigo meu. Um chute na bunda pelo menos leva você para frente. De qualquer forma, ele é positivo. Levei um chutão numa pessoa. E daí eu fiquei preso naquilo. Ai, meu Deus, eu sou aquela pessoa que sofreu isso. Eu sou a pessoa que sofreu aquele desprezo, que foi deixado por outra pessoa. E aí a dor aconteceu, o sofrimento existiu, e eu vou mergulhando cada vez mais, transformando aquilo num modo de vida, num programa interno, nesse drive. E esse programa vai rodando continuamente, continuamente, continuamente. Tudo por conta da minha percepção. Tudo por conta da minha percepção e identificação com aquilo que eu estou percebendo. Se eu me desconectar disso, o sofrimento vai passar. Eu posso deixar de sofrer aqui e seguir para outra direção? Posso. De sofrimento em sofrimento. Até eu resolver parar. Quem tem o poder de parar com isso? Eu. Falei agora há pouco dos mestres. Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse. Eles têm a possibilidade de vir assim, tirar eu do problema? Não. Jesus me salvou. Você deixou de ser manezão e ficar se incomodando com aquilo. Jesus já fez isso faz tempo. Ele leva você até a porta. Quem resolve se entra ou não é você. O que ele falou? Perdoa, perdoa, perdoa. Você perdoou? Não. Você está se identificando com aquilo que você considerou que era uma ofensa. Às vezes até é verdadeira, mas você está se identificando com aquilo. Ele te levou até a porta. Quem que tem que passar pela porta? Você. O Buda fala assim, não se identifica com nada, nem positivo, nem negativo. E você se identifica. Uau, nossa, consegui ser o campeão na corrida sei lá, 10 quilômetros lá da minha associação. Tá bom. Nossa, perdi para uma pessoa que não gosto muito. Ele levou você até a porta. Ele falou, não se identifique nem com o positivo, nem com o negativo. Nem com o que você considera positivo, nem com o que você considera negativo. Não se identifique. Você fez isso? Não. Krishna, na Gita, fala um monte de coisa assim. Mas você não ouve. O mestre te levou até a porta. Você não entrou. Você não quer entrar. Mas tá tudo bem. Cada um tem a sua hora de entrar. Cada um tem a sua hora de passar.
Mas enquanto você não passar, você vai continuar fazendo isso. Você vai continuar se identificando. Agora há pouco eu disse, Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse e qualquer outro mestre tinha ego? Tem ego? Tinha? Não tem. Quando ele assumiu aquilo que era a energia do divino em si, o ego naquele momento foi. Ele pode, nos momentos, porque eles viveram vários anos, ele pode, naquele momento em que ele está se relacionando com a família, conversando com os amigos, ter um pouco disso de volta, porque é necessário para ele se relacionar, é necessário. Mas quando ele está expressando esta verdade, o ego está desligado. Está, vamos dizer assim, amortecido, não está ali presente. Para trazer essa perturbação. Senão ele não tem condição de falar. Senão não pode falar com isenção. Dizem que Jesus, no alto da cruz, disse assim, quando Maria estava abraçada com João, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Estando no ego, ele não poderia falar aquilo. Com isenção, como sendo a expressão do divino nesta forma, aí sim, aí isso é possível fazer. Espero que você possa ter uma tranquilidade ouvindo essas palavras. Esse é o intuito desses vídeos, de fazer com que a gente pense um pouco melhor. E para mim serve como um espelho, para eu olhar e falar aquilo que, nossa, eu preciso mudar isso. A sabedoria divina nos deu uma boca, 2 ouvidos. 2 é mais que 1. Deu uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Quando eu falo, eu estou ouvindo. Muito obrigado.